uma boa noite a todos, boa noite meus colegas aqui presentes, boa noite que nos assiste aqui na Câmara e uma boa noite também ao pessoal que está em casa, nos assistindo pela rede. Hoje, dia 8 de setembro de 2025, abrimos a 29ª reunião ordinária da 16ª legislatura. E como versículo bíblico hoje eu gostaria de deixar um versículo que fica em Josué 1:9, onde que Josué, a partir desse momento, ele teria que liderar todo o povo de Israel, porque Moisés nesse momento ele morre e ele é convidado, ele é chamado para chefiar todo esse povo de Israel. E ele se prostra diante de Deus e Deus fala o seguinte para ele: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E essa mensagem serve para as nossas vidas, para os nossos dias, para o nosso dia a dia, onde que muitas vezes, e eu penso que enquanto adulto, acho que a grande maioria dos dias a gente não sabe exatamente se a gente está fazendo certo, se a gente está fazendo errado. Na educação dos filhos, às vezes a gente não sabe se está acertando, se está errando. Às vezes no nosso trabalho a gente não consegue perceber. Então que a gente possa orar realmente ao Senhor e compreender, né? E perceber que se esse é o caminho que Ele quer para a gente, Ele vai caminhar conosco. E principalmente quando nós temos um coração voltado para a comunidade, com certeza Ele vai abençoar todos os nossos trabalhos que a gente fizer, né? E porque o que Ele quer é que a gente realmente se importe, né? Se importe, a Bíblia fala muito claramente, que ela fala dos órfãos, das viúvas, naquela época era assim. Hoje eu diria assim, dos necessitados, daqueles que não têm vez, daqueles que não conseguiram chegar até lá, né? Daqueles que precisam às vezes de um apoio para poder crescer um pouco mais na vida, para conseguir terminar os estudos, para conseguir um médico, um remédio. E eu penso que nós podemos ser esse apoio para essas pessoas, né? Não só nós como vereadores, mas a gente primeiramente como ser humano, né? Como pessoa, né? E isso não serve só para nós, mas para todos que nos assistem, né? Então que o Senhor possa trazer a nossa luz e trazer, que a gente lembre disso, né? Que é importante a gente lembrar e saber que o Senhor conta conosco, né, para um mundo melhor, né? Eu convido agora para esse momento de oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos então dar continuidade. No primeiro momento, eu peço aos meus colegas, em relação à aprovação da ata da reunião anterior, pergunto aos colegas se leram, se está tudo ok, se alguém tem alguma colocação, ou se podemos aprová-la. Aprovada? Ok. Então, a ata da reunião anterior, aprovada por unanimidade. Temos agora a leitura de um ofício 509 de 2025 da Prefeitura Municipal de Benedito Novo. Peço que a Kelly faça a leitura da primeira parte. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores. Cumprimento a todos os presentes e a todos que estão em casa nos assistindo pelas redes sociais. Ofício número 509 de 2025. Prezados vereadores, com nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao requerimento número 15/2025, do ofício número 29/2025, de 12/8/2025, com o protocolo 1017/2025 da Câmara de Vereadores de Benedito Novo,
referente a providências acerca da Biblioteca Pública Municipal Professor Agostinho Baruf, criada pela Lei nº 637, de 21 de março de 1989, apresentamos as seguintes informamos como segue. Inicialmente, destacamos o compromisso da atual administração municipal em valorizar a cultura e preservar a memória de nosso povo, em especial por meio da Biblioteca Pública Municipal Professor Agostinho Baruf. A referida biblioteca sempre esteve presente em nosso município. Entretanto, no ano de 2020, em razão da pandemia de Covid-19, suas atividades foram suspensas. A partir da gestão 2021-2024, passou por processo de reestruturação com a transferência de todo o acervo das salas do Fundo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura para uma sala em frente, com acesso direto à rua principal. Com a reorganização do espaço e a chegada de diversos livros provenientes das escolas nucleadas, identificou-se a necessidade de realizar a adequada catalogação para tanto. 2 estagiárias do curso de pedagogia iniciaram esse trabalho. Todavia, em razão da implantação do sistema educacional beta, por motivos técnicos que não soubemos identificar, não foi possível migrar os dados, ocasionando a perda do registro realizado. Em seguida, uma servidora efetiva em readaptação de função foi designada para atuar na biblioteca, dando continuidade parcial à catalogação. Ao assumirmos a secretaria em janeiro deste ano, encontramos o espaço com diversas caixas, estantes armazenadas e pastas referentes ao projeto de leitura. Mala viajante, desativado na gestão anterior, após conferência com os servidores lotados nesta secretaria, foi esclarecido que os móveis haviam sido recebidos nos últimos dias do ano anterior, estando programada sua distribuição para o início do período letivo, o que efetivamente ocorreu. Cumpre ressaltar que, diante das inúmeras demandas urgentes identificadas na área da educação municipal, foi necessário priorizar ações mais imediatas. Ainda assim, a Secretaria tem avançado no processo de organização do acervo, realizando a separação por títulos e gêneros, etapa que antecede a catalogação definitiva e registros no sistema beta. Paralelamente, destacamos que todas as unidades escolares contam com cantinhos de leitura, promovendo o contato das crianças com os livros desde a educação infantil. Além disso, por meio de recursos do programa Dinheiro Direto na Escola, as associações de pais e professores têm adquirido materiais atualizados e atrativos para os alunos. Informamos, por fim, que com a catalogação em fase final, será realizada ampla divulgação dos serviços da Biblioteca Pública Municipal Professor Agostinho Baruf, que contratará com acesso ao acervo de livros, espaço de leitura, computador para pesquisas e reativação de projetos de incentivo à leitura, em parceria com as unidades escolares. Ressaltamos que, nesse período, a biblioteca permanece disponível para utilização pela comunidade, contando com a compreensão de todos diante da organização e ajustes ainda em andamento. Dessa forma, reafirmamos nosso compromisso em garantir ao cidadão de Benedito Novo uma biblioteca municipal organizada, acessível e a serviço da comunidade. Sendo que tínhamos para o momento, colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Jean Michel Goodman, prefeito de Benedito Novo. Ok. Isso era um requerimento da vereadora Andréa, né? Daí, se num outro momento tu quiseres depois fazer algum outro comentário, ok? Tá. Vamos lá então.
Passamos agora, então, para as matérias do Executivo Municipal. Está dando entrada hoje um projeto de lei de número 47 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual de Benedito Novo para o quadriênio de 2026 a 2029, acho que é isso que falta o próximo 2, e dá outras providências. Excelentíssima Presidente, senhores vereadores, temos a honra de submeter à apreciação e deliberação de Vossas Senhorias o presente projeto de lei ordinária número 47/2025, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Benedito Novo para o quadriênio 2026-2029 e das outras providências. Esta lei é um instrumento de administração pública previsto no artigo 165 da Constituição Federal de 1988 e de conformidade com a Lei nº 101, do 4/5 de 2001, Lei de Responsabilidade Fiscal. Visa estabelecer as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, em especial aquelas relativas às despesas de capital e outras delas decorrentes e as relativas aos programas de duração continuada. É uma transição organizada para preservar a prestação dos serviços públicos à comunidade. Deve ser encaminhada pelo Executivo à Câmara Municipal no primeiro ano de seu mandato, até 31 de agosto, para 4 anos seguintes, ou seja, o período de 2026 a 2029, a aplicação, vigência do plano terá início no segundo ano de gestão e término ao final do primeiro ano de mandato da próxima administração. Salientamos que esta Casa Legislativa dispõe até 15 de outubro do ano em curso para aprová-lo e devolvê-la ao Executivo Municipal. Ciente da costumeira atenção dos senhores vereadores, reiteramos protestos de consideração e respeito. Município de Benedito Novo, aos 31 de agosto de 2025. Jean Michel Grudman, prefeito de Benedito Novo. Muito bem. Nós temos, então, agora também o projeto de lei de número 48 de 2025, que dispõe sobre diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2026 e da outras providências. Excelentíssima Senhora Presidente, senhores vereadores, temos a honra de submeter à apreciação e deliberação de Vossas Senhorias o presente projeto de lei ordinária número 48/2025, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual para o exercício de 2026 e das outras providências. A Lei de Diretrizes Orçamentárias integra a estrutura orçamentária e constitui o elo entre os demais componentes, que são o plano plurianual e orçamento anual. É através dela que são fixadas as metas e prioridades do exercício, dentre aqueles que constam no plano plurianual, estabelecidas as políticas e os princípios gerais em específicos para a elaboração do orçamento anual. A referida lei, como plano anual de curto prazo, combina um verdadeiro plano de ação governamental com política financeira, estabelecendo as metas e prioridades para o exercício subsequente, bem como orientado à elaboração da lei orçamentária anual. Município de Benedito Novo, 31 de agosto de 2025. Jean Michel Grudman, prefeito de Benedito Novo. Só para clarear as pessoas que nos ouvem em casa, então esses são 2 projetos que estão entrando agora na casa, e eles justamente falam sobre metas que são pensadas para 4 anos, e o outro projeto justamente é a questão orçamentária para a gente trabalhar no ano de 2026, né? E daí, para as pessoas que estão em casa, é importante saber que nada daquilo que o prefeito imagina fazer, ele não pode fazer só pela ideia dele ou aquilo que ele imagina. Ele sempre vai passar pelo crivo dos 9 vereadores que representam o povo, né? E por isso que é tão importante, né? A gente está sempre atento e observando. Gostaria agora de passar para as matérias do Legislativo Municipal. Hoje nós temos a entrada do projeto de lei de número 04,
que institui a política municipal de atenção à saúde mental e dá outras providências, da autoria da vereadora Andréia. Justificativa. Em 2022, a Organização Mundial da Saúde divulgou sua maior revisão mundial sobre saúde mental. Desde a virada do século, um trabalho detalhado que fornece um plano para governos, profissionais de saúde e sociedade civil. E para apoiar o mundo na transformação da saúde mental, os números são alarmantes. Em 2019, quase 1 bilhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes do mundo, viviam com um transtorno mental, onde o suicídio foi responsável por mais de uma em cada 100 mortes, em 58% dos suicídios. Ocorreram antes dos 50 anos de idade. O que já era ruim piorou com a pandemia, pois os dados mostram que a depressão e a ansiedade aumentaram mais de 25% apenas no primeiro ano da pandemia. Os transtornos mentais são também a principal causa de incapacidade da população. Ainda estigma, a discriminação e as violações de direitos humanos contra pessoas com problemas de saúde mental. Para se ter ideia, 20 países ainda criminalizam e a tentativa de suicídios. As pessoas mais pobres e desfavorecidas correm maior risco de problemas de saúde mental e também são os menos propensas a receber serviços adequados. Com base nas evidências, o relatório das OMS destaca mudanças necessárias e convida todas as partes interessadas a trabalharem juntas para aprofundar o valor e o compromisso dado à saúde mental, remodelar os ambientes que influenciam a saúde mental e fortalecer os sistemas que cuidam da saúde mental das pessoas. O relatório ainda chama todos os países e acelera a implementação do Plano de Ação Integral de Saúde Mental 2013 a 2030, com recomendações de ação agrupadas em 3 caminhos para a transformação, são elas: aprofundar o valor e o compromisso que damos à saúde mental, reorganizar os entornos que influenciam a saúde mental, incluindo lares, comunidades, escolas, locais de trabalho, serviços de saúde e etc. Reforçar a atenção à saúde mental, mudando os lugares, modalidades e pessoas que oferecem e recebem serviços. Essa política, então, é fundamental para que nossa cidade esteja comprometida em combater um problema de ordem mundial, com o bem-estar da população e com a saúde pública. Por tratar-se de uma questão de relevante interesse público que prevê benefícios ao cidadão e ao próprio Serviço Público de Saúde. Diante dos argumentos acima expostos e da relevância da matéria, espero contar com a colaboração dos nobres na aprovação deste projeto de lei. Sala das Sessões, aos 8 de setembro de 2025. Vereadora Andréia Turco. Vereadora Andréia, quer fazer alguma colocação sobre busca dele? Boa noite a todos os meus colegas vereadores, ao público que está presente aqui hoje, também quem nos acompanha de casa. Então, caros vereadores, como nós estamos no Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção ao suicídio, e também acompanhando um pouco alguns casos e o total de pessoas que sofrem com esses problemas aqui em Benedito Novo, eu vejo que essa política ela é realmente fundamental para o nosso município. Como diz ali, e segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas vivem com esses transtornos de saúde mental, ansiedade, depressão e também outros problemas ainda maiores. Para termos uma ideia, o custo indireto da depressão e da ansiedade hoje à economia global, segundo o levantamento que foi feito, é de 1 trilhão por ano. É muito, né, gente? Portanto, diante da relevância desses números, eu estou colocando aqui na casa, né, esse projeto de lei para promovermos as ações de combate a esse problema. Tanto na educação, que pode
centralizar um trabalho através de palestras, né, para prevenção e até mesmo observando as crianças, que às vezes podem mostrar algum tipo de sinal, conversando, levando isso, né, ao conhecimento dos pais, né, e também junto com a Secretaria de Saúde e Assistência Social, que podem estar disponibilizando um médico, uma equipe para estar fazendo visitas e atendimentos domiciliares nos casos mais avançados, né? Inclusive esse trabalho de visitação já era feito aqui há um tempo atrás por um médico e alguns profissionais, né? E justamente também por esses problemas eu acabei também colocando esses dias, né, a indicação da implantação do CAPS aqui, né, no município, que poderia também auxiliar esse projeto, pois pelas informações até que eu obtive, o município ele precisa ter no mínimo 15 mil habitantes para se colocar um CAPS. Mas então, né, juntando Benedito e Rio dos Cedros, a gente teria essa quantidade de pessoas. Mas então, voltando e finalizando ali a política, sobre a política municipal de atenção à saúde, né, eu peço então o apoio de todos os vereadores para a aprovação desse projeto de lei. Obrigada. Obrigada, vereadora. Passamos agora, então, para as indicações. Nós temos a indicação de número 150 de 2025, da vereadora Andréia. Indicação número 150, 2025. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo, a vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que seja disponibilizado um cartão corporativo para o uso emergencial de pagamentos e despesas miúdas nas unidades educativas de rede municipal de ensino. Este cartão tem como propósito facilitar pequenas compras, quando necessárias, de materiais que estejam faltando no estoque ou na impossibilidade de fornecimento em tempo hábil. Sala das Sessões, aos 8 de setembro de 2025. Andréia Túlio, vereadora. Vereadora Andréia, por favor. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas Timbó também adotou essa ideia, né? Pensando em facilitar a vida das nossas profs, das nossas merendeiras e até mesmo do pessoal que faz essa manutenção às vezes, né? E a gente sabe que muitas vezes acaba acontecendo de não ter isso no estoque, né? Ou então também não chega no tempo hábil, se tratando das licitações e tudo mais, né? Para a gente poder resolver esse tipo de questão. Vamos supor, por exemplo, uma troca de torneira, um trinco de porta, até mesmo um vazamento, uma infiltração, né? Eu acho bem importante, né? E interessante se a gente conseguir colocar também esse cartão corporativo aqui. Então, eu sei também que algumas escolas estaduais já têm esse cartão, algumas APPs também trabalham com esse sistema, né? E para resolver esse problema, então, seria esse cartão ali entregue ao gestor da escola. Claro, a gente sabe que, né, teria que colocar algumas regras, teria que ficar sob a responsabilidade de algum coordenador ou do diretor da escola, mas eu acho que seria legal a gente colocar aqui no nosso município isso também. Ok? Obrigada. Eu só queria fazer um comentário. Nós já estamos em estudo, André. Na verdade, o Estado ele já trabalha desde 2017 ou 2018 um cartão chamado CPESC, onde que ele é para pequenos gastos, né? E até fui me informar com a prefeitura, eu só não sei exatamente, eu não me aprofundei como está em Timbó. O que eu descobri é assim, que só pode comprar com esse cartão o que não pode ser licitado. Então, por exemplo, as torneiras são licitadas, então eu já não posso comprar com esse cartão. Só pode ser materiais que realmente não existem na licitação, sabe? E a gente está, sim, pensando ainda, não morreu a ideia, né? Porque eu acho que seria muito prático, né? O cartão ele vai em nome do diretor da escola
E ele presta contas até novembro no máximo. Se pode pensar num valor, pensando em número per capita por aluno. Tipo, a escola que é maior ganha um pouquinho mais, a escola menor ganha menos, enfim, né? Mas a gente ainda vai ter que achar brechas na lei para que pudesse favorecer realmente, sabe? Sim. Porque o Estado, como ele é maior e como tem milhares de alunos, ele acaba, então, por exemplo, essas pequenas reformas, eu me recordo que vai comprar uma torneira, precisou só de um saco de cimento para organizar alguma coisa, o Estado funciona. Daí eu fui ver a legislação, a questão do município. Aí diz assim, município, ele licita a torneira? Licita parafuso? Licita. Sabe? Então a gente está ainda meio preso, mas vamos ver. A ideia se abre uma brecha, se abre uma maneira, porque seria fantástico, né? Acho que a ideia é muito válida, tá? Podemos agora então passar para a indicação de número 151 de 2025 da vereadora Marisa. Indicação número 151, 2025. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo, a vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que seja instalada faixa elevada nas proximidades do Pet Shop Benebicho, antes da entrada do posto de saúde e do pavilhão de esportes do centro. A implementação de uma faixa elevada neste local é de extrema importância para reduzir a velocidade dos veículos, proporcionando uma travessia mais segura, prevenir acidentes e fazer com que os motoristas redobrem a atenção nesse trecho, que é bastante movimentado por quem utiliza o posto de saúde e pavilhão de esporte. Sala de sessões, aos 8 de setembro de 2025. Marisa Teste, vereadora. Por favor, vereadora. Primeiramente, boa noite aos colegas vereadores, a quem nos acompanha aqui na casa e também de suas casas. Essa semana, então, eu conversei com a Cris, que é proprietária do Pet Shop Benebichos, e onde ela relatou, então, a importância de colocar uma faixa elevada, inclusive ela até falou que poderia ser colocada ali na frente ali do Pet Shop, ela tem um terreno do lado, inclusive poderia ser ali nessas imediações, que como tem a entrada ali logo no posto de saúde, e também a questão do pavilhão de esportes, com a questão do comércio dela, a movimentação é muito grande. Muitas vezes, como há uma entrada logo, a entrada das pessoas, muitas pessoas acabam extrapolando um pouquinho a velocidade. Logo após, tem uma lombada, mas ela é um pouco mais baixa, e ela fica depois, então, da entrada do posto de saúde, da entrada que dá acesso ao posto de saúde e também ao pavilhão de esportes. Eu já levei também essa demanda hoje ao executivo, onde que a gente entrou em acordo, então, que poderíamos estar vendo a colocação dessa faixa elevada. Indicação de número 152 de 2025 da vereadora Kelly. A vereadora poderia fazer a leitura e daí logo em seguida a explanação. Tá bom? Indicação número 152, 2025. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo, a vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que seja realizada a manutenção do Parque de Brinquedos localizado em frente à Escola de Alto Benedito. No parque há brinquedos que se encontram danificados, o que gera risco de acidentes para as crianças que utilizam do local. Esse pedido atende uma preocupação dos pais, que frequentemente levam seus filhos ao parque. Agradeço pela atenção e fico à disposição. Sala de sessões, aos 8 de setembro de 2025. Kelly, vereadora. Então, a pedido de alguns pais que frequentemente utilizam o parquinho, eles entraram em contato comigo pedindo uma atençãozinha no parque. Até vou pedir para o Darley colocar um videozinho que foi me encaminhado. E as salvas são bem danificadas e, inclusive, uma criancinha que estava brincando foi quando caiu uma das tábuas. Daí o pai entrou em contato comigo pedindo essa melhoria. Daí já encaminhei ali para os responsáveis do setor de obras, falei com o Valdir Químicas,
Kipper, eu acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele, então o técnico me ajuda, tá certo? Daí entrei em contato com ele, daí ele falou que um dos pais já tinha entrado em contato com ele, né? Até também já tinha mandado um videozinho para ele, daí ele falou que vai ser providenciado ainda essa semana, se o tempo colaborar. Daí ele interditou lá o brinquedo e já para prevenção, para as outras crianças não estar subindo. Mas agradeço o Valdir ali pela rápida resposta, né, que já entrei em contato com ele. Ele já em seguida já me orientou. Seria isso. Muito obrigada. Passamos agora, então, para a ordem do dia. Temos a segunda discussão e votação de 2 projetos de lei que foram passados na semana passada como para discussão e aprovação. Inclusive, os 2 projetos eles foram aprovados com uma emenda. O primeiro projeto de lei complementar de 42 de 2025, que altera a redação dos artigos 257 e 257A, da Lei Complementar 243 de 2025, de 6 de março deste ano, que mantém o regime jurídico único e reformula o Estatuto dos Servidores do município de Benedito Novo e dá outras providências. Essa é aquela lei que fala sobre os cursos de aperfeiçoamento, né, que nós discutimos e, enfim, eu coloco novamente para discussão. Se algum colega ainda gostaria de comentar alguma coisa, ou se tudo ficou muito claro já, podemos já passar para a votação. Todos aprovam? Alguma objeção? Não? Ok, então aprovado então esse projeto de lei de número 42 e 25. Projeto de lei de número 44 de 2025 é o projeto que autoriza o Poder Executivo a instituir o programa Adote um Espaço Público no âmbito do município de Benedito Novo e também que dá outras providências. Esse projeto também, lembrando que ele foi aprovado com uma emenda, né? E também foi conversado, discutido na semana passada. Gostaria de perguntar se alguém dos colegas teria mais alguma coisa para conversar, para colocar? Alguma questão? Não? Lembrando aos que nos assistem, esse projeto ele vai falar, ele beneficia a comunidade e a prefeitura, no caso, né? Para que pessoas que têm interesse em adotar alguma praça, adotar algum ponto de ônibus, adotar algum canteiro, né? Para que eles possam exercer esse direito, né? Passo para a votação, então. Alguém se opõe? Todos por unanimidade, então, aprovado. Ok, muito obrigada. Aprovados, então, esses dois projetos. Não temos para hoje nenhuma para a primeira discussão. Passo, então, agora para a palavra livre. Gostaria de perguntar aos colegas quem gostaria de começar. Marisa, por favor. Eu quero deixar só um agradecimento à Joelma, né, que há um tempo atrás eu levei um caso para ela, né, uma situação, e assim, eu estou vendo que está dando resultados, ela se mostrou muito dedicada e graças a Deus estamos tendo esse bom resultado através do trabalho dela. Essa semana eu conversei com a vereadora Nilza referente a uma ideia, na verdade, sobre uma importância de a gente oferecer aos nossos professores e também aos auxiliares e todos que trabalham na rede municipal, nas nossas escolas, sobre um curso de primeiros socorros, né? Então, assim, a gente vê que eu acho que seria alguma coisa bem útil, né, de extrema importância até pelo cuidado com as crianças. Então, eu conversando com ela, eu fiquei sabendo também, então, que a Secretaria de Educação já está levantando esse projeto através da Lei Lucas, né? Então, é um projeto que visa passar esse curso de primeiros socorros para todos os professores, auxiliares, né, através dos bombeiros, de enfermeiros também, né? Sim. E achei bem bacana. Então, a Lei Lucas, ela, na verdade, ela se tornou lei através da morte de um menino que, por um engasgo, acabou vindo a falecer. Ele não recebeu os primeiros socorros e acabou falecendo. Então, criou-se uma lei. E, através dela, hoje, a gente está conseguindo fazer esse projeto, então, na cidade aqui,
para estar levando esse curso também aos nossos professores. Até gostaria que a Nilza pudesse falar um pouco mais, acho que é importante a gente comentar sobre isso, né? Na verdade, assim, eu acho que quando a coisa acontece, eu não sei qual é a nossa reação, né? Porque uma coisa é a gente fazer o curso, uma coisa é a gente treinar, né? Mas, pelo menos, para ter uma ideia de um primeiro momento, ou daquele que está mais apavorado, por não chamar aquele que está mais calmo, e também ter uma noção do que começar a fazer, né? A gente espera que nunca venha acontecer isso, mas como a gente envolve muita criança o tempo todo, nós estamos lidando com crianças o tempo inteiro, é comida, ou é algum brinquedinho, ou é tosse, ou é espirro, enfim, né? E até quando a Marisa queria fazer a indicação, eu disse, olha, a gente já está se alinhando, inclusive como se organizando, vai ser um curso que vai ser dado para todos os envolvidos na escola, né? Eu acho que é um começo. Ele não vai resolver todas as coisas, porque a gente sabe disso, né? Quantos de nós já fizemos curso de primeiros socorros, e quando chega na hora H, né? Mas pelo menos eu penso que alguém vai ter uma ideia, alguma coisa, né? Para ter esse primeiro momento, né? Eu achei legal a ideia de envolver todos os profissionais das escolas, porque às vezes, como a mesmo falou, às vezes é uma pessoa que fica apavorada, às vezes o professor mesmo fica ali naquele momento sem saber o que fazer, mas tem outra pessoa que consegue, no momento de calma, resolver o problema. Pelo menos até os bombeiros, né, ou os responsáveis chegarem. Né? Achei bem legal e eu acho que é importante a gente estar levando isso à frente. Seria isso, então. Desejar também a todos uma semana abençoada. Michael, por favor. Então, primeiramente, boa noite à senhora presidente, demais amigos vereadores, público presente e público que nos assiste de casa, né? Então, eu só quero dar os parabéns, né, à Secretaria de Educação, parabenizar a todos os alunos, professores e comunidade escolar pelo belo exemplo do nosso desfile, né, de final de semana, no nosso dia 7 de setembro, né, que foi realizado no dia 6, no sábado, no evento também feito no Colégio de Santa Maria. Então, isso é mais que um símbolo, né? Isso é um desfile que representa o respeito à nossa história, amor à pátria e a certeza de que a independência se constrói diariamente, com união constante, né? Então, isso mostra para os nossos filhos, os nossos pequenos, né? Mostrar a história, o símbolo, deixar vivo isso, para que lá na frente eles também façam e tenham esse amor à pátria como a gente tem, né? Então isso é muito importante e que se continue assim, né? Então seria isso, deixar um grande abraço a todos e uma abençoada semana. Obrigado, Michael. Alguém mais gostaria? Teco? Boa noite à Câmara de Vereadores, a todos os vereadores, a quem está aqui assistindo e quem está assistindo em casa. Então agradeço a todos os vereadores aqui por esses dois projetos sendo aprovados hoje à noite. Um que fala, mesmo que sejam os pontos de ônibus ou qualquer lugar, que todos possam, que vai ter muitas melhorias na cidade, que muitos vão adotar. E o segundo, o 42, que serve e dá uma boa assistência para os nossos funcionários de novo. Quem queira se apoiar um pouco nos cursos que possa fazer, vão ter sua renda um pouquinho mais. Então agradeço a todos por esta aprovação. Só. Boa noite. Você está muito nervoso, vereador. Vamos quebrar o protocolo aqui. Alguém mais? Andréia, por favor. Sobre a indicação, vereadora Nilza, que eu fiz antes, provavelmente Timbó também tem licitação desses materiais fundamentais ali do dia a dia e tal, né? Seria mesmo estudar em que situação se aplicaria, né, esse cartão e tal, e para a gente ter uma segunda opção, né? Então também quero agradecer o secretário Reinaldo Wetzel, que eu conversei com ele hoje pela manhã. Eu sei que foi uma indicação colocada pelo vereador Alexandre, que já a manutenção do Beco Tailater,
Essa semana, Alexandre, me procuraram novamente sobre essa manutenção, né? E hoje de manhã o Reinaldo ele teve uma reunião com o prefeito comentou isso também. Então, assim, para o pessoal que mora lá, eu peço um pouquinho só de paciência, que segundo o secretário, assim que melhorar o tempo, eles vão fazer uma manutenção completa ali no Beco Thailand, tá? E também gostaria de parabenizar o Colégio Teófilo Nolasco de Almeida, o Colégio Tercílio Longo, né? Também a Secretaria de Educação pela organização, né? No desfile, na concentração do Dia da Independência, né? E aos demais também, a todos, desejar uma excelente semana e uma boa noite. Obrigada, vereadora. Alguém mais gostaria? Por favor. Uma boa noite a todos. Eu queria só agradecer à deputada federal Júlia Zanata pela emenda que ela destinou ao município de 1 milhão, sendo 500 mil para a saúde e 500 mil para a pavimentação da rua Jorge Becker, lá no Lado São João. E também não posso deixar de agradecer ao nosso prefeito Jean, que correu atrás até ano passado. Nós fomos umas 2, 3 vezes ali para Brasília e sem ele a gente sabe que não ia conseguir, né? Porque ele é macaco velho, como a gente fala, né? E enquanto a gente corria atrás, tinha uns e outros aí que se preocupava em fazer vídeo, foto para ver em que carro ele ia até no aeroporto, mas a gente estava trabalhando. E também eu queria fazer um convite para a festa da nossa comunidade ali da Barra São João, que na quinta e na sexta, 11 e 12 de setembro, vai ter venda de cucas, pães e pastéis. Na sexta, 12, às 8 horas da noite vai ser o sorteio do bingo, e logo após vai ter animação com o musical Baila Show. E no dia 14, às 10 horas, no domingo, vai ter o culto festivo. Às 11h30, almoço, churrasco buffet. E às 3 horas vai ser o sorteio da rifa. E logo após vai ter a animação com a banda Eu Nijimar. Aí fica o convite aí para todos. Muito obrigado. Obrigada, Ed. Alguém mais gostaria? Alexandre, por favor. Boa noite aos colegas vereadores, quem está assistindo aqui e o pessoal de casa. Quero parabenizar a Associação de Bairros de Santa Maria, né, pela 10ª Conganinha, que foi um sucesso, né? O pessoal adorou, prestigiou, né? Muito bom. E também falei com o secretário Bécia hoje, né, que o pessoal do Ribeirão das Antas onde o ônibus Sinatra a gente ele faz a volta, né? O retorno, acabou danificando o local ali, virou tipo um atoleiro. Daí falei com o Bécia para dar uma olhada lá e ele vai passar lá para resolver a situação, né? E também tem um bueiro no Ribeirão das Antas que deu uma cratera, também passei para ele também vai estar resolvendo essa semana essa situação. E é isso, uma boa semana a todos. Obrigada, Alexandre. Alguém mais gostaria? Kelly, por favor. Primeiramente, gostaria de agradecer o prefeito Jean Michel Grudman, né, pela atenção e pelo trabalho que está sendo feito na nossa cidade. Gostaria também de agradecer a Nice e o seu Dálima, vice-prefeito na área da saúde, da Secretaria de Saúde, pela atenção e pelo apoio, né, que a gente sempre vai lá com dúvidas, em busca de melhorias, né, pessoal que entra em contato com a gente, e a prontidão, eles já estão ali nos auxiliando. E referente também à roçada da rua Juraci Carmine, só deixar o pessoal lá ciente que já foi feito o pedido, tá bom? Já entrei em contato com o pessoal das obras. O Valdir, ele me retornou avisando que vai ser feita a roçada assim que parar o tempo de chover um pouco, né? Assim vai ser feito lá o trabalho. E também gostaria de agradecer a Iraci, da Assistência Social, pelo apoio e pelo retorno, né? A gente entra em contato com ela e prontidão ela já está ali nos auxiliando. E pelas pessoas que estão, né, em situações precárias, e ela está dando todo o suporte, está correndo atrás
para a melhoria desse pessoal. Não vou citar os nomes, né? E também gostaria de agradecer ao Edemir, ao secretário de Esportes, pela restauração da trave, né, que um dos moradores de Santa Maria entrou em contato comigo, por isso que foi feita a indicação ali da reforma, né, das melhorias da quadra de esportes. E essa semana ele me mandou a foto lá da trave, que já foi restaurada. Então o pessoal pode estar usando lá a quadra de esporte com tranquilidade, porque esse é um dos medos, né, do pessoal se machucar, porque estava bem danificado. E agradecer a todos, né, que estão com um pouco de paciência, que nos procuram por melhorias e entendem que dependemos muito do tempo, né, inclusive ali na rotatória em Alto Benedito, em frente ali o colégio, um pouco, não onde foi feita a indicação do nosso vereador Maicon, mais para frente abriu uma cratera, né, no asfalto, está bem tenso ali, o pessoal está, né, tá sofrendo bastante, mas aí o Valdir falou que assim que o tempo melhorar, eles vão estar lá arrumando, porque não adianta agora eles colocar material e chovendo vai danificar no mesmo, né? E agradecer a todos, né, os envolvidos da Secretaria de Esporte, da Educação também, né? Muito obrigada a todos. Seria isso. Mais alguém? André, por favor. Eu desejo a todos uma boa noite, a quem nos acompanha aqui de casa e também quem nos assiste de casa, né? Então, da mesma forma, eu quero estender os parabéns à Secretaria de Educação, às escolas municipais, ao Teófilo Mulácio de Almeida e ao Tercílio Longo, né? Pela participação no desfile, né? E principalmente parabenizar os pais que ainda incentivam os seus filhos a participarem desse momento tão importante para a história do Brasil, né? Então, parabéns aos pais também. Também a Associação de Moradores de Santa Maria, né, pelo evento de Polenta com Galinha. Então, parabéns a todos os envolvidos, né? A gente sabe que envolve uma equipe grande, né, e só dá certo se todos abraçam a causa, né? Eu gostaria de pedir ao setor de obras que desse uma atenção na rua Pedro Maus, antes da oficina ali da residência do Sr. Dietmar Lenk. Fui questionada essa semana por alguns pais sobre a necessidade de reparos na calçada. Nesse ponto não tem calçada. Até a pessoa disse que se não tivesse como ser feita no momento, para que fosse feita uma limpeza, de repente colocar um macadame para que as pessoas pudessem usar essa faixa sem adentrar a via de rolamento, que se torna perigoso, né? Então, eu deixo aqui meu pedido. E também já agradeço também à Secretaria da mesma forma por terem atendido a um pedido da moradora ali do Ribeirão das Antas, travessão do Tigre, né, que foi feita a operação tapa-buracos, conforme a moradora Anne, foi feito. Então, muito obrigada. Também eu gostaria de esclarecer que esse final de semana eu fui cobrada sobre a instalação de uma lombada nas proximidades da rua Clemens Kretschmann. Eu coloquei a situação de que essa via é estadual, né, então é uma SC. Mesmo que o perímetro urbano venha lá do Cáspera e venha até a Praça do Pescador, nós, enquanto município, nós não temos jurisdição de pegar e fazer uma lombada ali. Mas já houve outra situação no ano anterior que eu conversei com o secretário de infraestrutura. Podemos fazer um ofício, né, mas que esse ofício primeiro é encaminhado à rodoviária estadual, à polícia. Eles fazem um levantamento, né, se há periculosidade, aí sim há a possibilidade de instalar uma lombada. Aonde seria? Ali na Clemens Kretschmann, perto do Dragão. Ah, sim. Então ali Na saída, né? Então eu coloquei essa situação, né? Então, se a casa se juntar, a gente pode fazer um ofício, né, e levar esse para o Estado daí, né? Podemos estudar essa possibilidade. E também eu já gostaria de dizer que na semana passada eu participei do evento da Comac, eu recebi o convite de uma amiga vereadora e já quero deixar também o convite, porque o Comac 2026 acontece no ano que vem, no mês de novembro. Então eu comentei com ela que assim que tivéssemos a data certa, seria estendida a todos, porque o evento ele é composto por congressos, palestras e
e eu vejo que são de fundamental para conhecimento de cada legislador, de cada secretaria, eu acho excepcional participarmos, né? Então eu anotei várias coisas referente à defesa civil, CREAS, conselhos de idosos, crianças, teve e uma palestra que eu achei bem interessante, essa eu faço até questão de dar uma lida, porque coincidiu com o fato de um comentário meu aqui na semana passada. A palestra foi com o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. Ele discursou muito sobre a Lei 14.133, né, que é a nova lei de licitações, então a gente já sabe mais ou menos da importância dessa lei, né? E ele colocou alguns pontos que eu acho fundamental aqui, eu ler, que fala sobre os contratos administrativos, sobre a governança nas contratações públicas, atribuindo alta administração e responsabilidade por processos eficientes, transparentes e alinhados ao planejamento estratégico. A lei estabelece mecanismos como plano de contratação anual, gestão de riscos e compliance, programa de integridade e portal nacional de contratações públicas, que é o PNCP, para alcançar objetivos como a seleção de propostas mais vantajosas, tratamento isonômico dos licitantes, prevenção de sobrepreço e superfaturamento e fomento à inovação e sustentabilidade. E chamou a atenção que durante a palestra ele fez um relato de que no Brasil ainda fora muitos prefeitos resistem à lei da governança. Por quê? Porque não querem a transparência. Não estou dizendo que é o caso daqui, mas ele disse que chama a atenção o número de municípios que ainda resistem à lei. E ele, inclusive, colocou do trabalho deles no tribunal sobre o rombo do INSS, que já passa de 7 bilhões. E outro fator que ele coloca que chama a atenção que no Brasil são 60 milhões de pessoas que recebem Bolsa Família, 30% da população do país é trabalhadora registrada, 70% recebe algum tipo de auxílio. Então ele fomentou que não basta a gente dar o peixe, né, mas ensinar a pescar. Esse é um ditado que nós também conhecemos, né? Então a importância de incentivar políticas públicas continuadas para que não se dependa somente do Estado para sobreviver, né? Então, aqui eu gostaria de colocar a minha resposta, eu tenho direito, né? Até comento que a última palestra do dia foi com o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, foi no governo passado, né? Um cara super inteligente, sensato, né? Então, só para registrar também a participação dele. Então, eu quero fazer uma pequena leitura aqui sobre a minha fala na semana passada. O artigo 31 da Constituição Federal determina que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública é exercida pelo Legislativo Municipal com auxílio dos tribunais de contas. Logo, estou cumprindo com o meu dever constitucional enquanto membro dessa Casa Legislativa. Questionar editais, contratos e pagamentos não é perseguição, é função fiscalizatória e dever de todo vereador. Ressalto, minha atuação não é contra a rádio ou contra prefeito ou secretariado, mas a favor da boa aplicação do dinheiro público. Reforço que não há nada de pessoal, trata-se apenas de um contrato que despertou questionamentos legítimos a mim. Lembremos-nos que o dinheiro é de todos os cidadãos e, portanto, precisa ser aplicado com clareza. Até retificando que semana passada eu apenas comentei, porque chamou a atenção, não só minha, mas de alguns munícipes, o valor da contratação, que eu falei que era de 45.900. Então, aqui eu só vou esmiuçar, muito pelo contrário do que foi dito, eu li o contrato, mas apenas me retificando, eu vou esmiuçar o contrato aqui.
narração e transmissão dos jogos do Campeonato Municipal de Futebol de Campo. Foram contratadas 20 unidades, que somam um valor de R$40 mil. No segundo item, divulgação dos resultados das competições realizadas pela Secretaria de Esportes, a ser realizada toda segunda e sexta-feira, que soma um montante de R$1.800. E o terceiro item, que seria a transmissão da abertura e do encerramento da Olimpíada entre empresas, que soma um valor de R$4 mil. Então, como foi dito em entrevista essa semana na rádio, foi dito que foram contratadas 9 transmissões no valor de R$2 mil cada uma, que somaria o valor de R$18 mil. Então, hoje até quero agradecer a Secretaria de Esportes, ao professor Bedenir. Eu passei lá, a pedido dele, inclusive, para que ele me explicasse isso daqui. Então, ele falou que foi feito esse contrato, foram feitas essas 20 contratações, dessas 9 serão utilizadas, que sobrariam 11 para serem utilizadas até maio de 2026, que a intenção é deles, inclusive, como ele mesmo falou, de antecipar o campeonato. Então, poderiam ser utilizadas, né? Então, eu agradeço por ele ter feito esse esclarecimento a mim, mas que eu acho que poderia ter sido feito já na própria rádio essa semana, explicado isso aqui, mas que em momento algum, no dia que eu comentei, não só essa licitação, havia mais duas, eu coloquei que não estava acusando ninguém, mas porque chamou a atenção o montante. Então, até aqui eu coloquei que a minha fala foi baseada no documento oficial, que está para todo mundo ver no site da Transparência, no DOM. Assim, a contradição não está em mim, mas no discurso público, citando apenas 9 transmissões. Então, aqui eles não está esmiuçado, poderia ter sido feito assim, explicando essa situação, daí, para evitar que as pessoas que quando chegam, olham assim, vão se assustar e cobram da gente. Eu estou cumprindo com o meu papel, que é o de fornecer as explicações certinhas, não estou acusando aqui ninguém, Deus me livre e guarde, eu nunca fiz isso, porque eu, em primeiro lugar, acho que a gente está aqui, a gente é adulto e de forma ética a gente respeita primeiro as pessoas. Então, tem situações, sim, que é dever nosso de questionar. Então, quero mais uma vez agradecer, Edenir, por essa explanação. E também, da mesma forma como foi me dito que eu poderia procurar qualquer secretaria, acho que a gente também está aqui e que alguns fatos podem ser trazidos a gente também para já poder levar as pessoas por aqui. Então, eu quero agradecer de forma respeitosa, desejo que ninguém me leve a mal, mas esse é o meu papel. Então, se eu não estivesse aqui para isso, eu poderia já ter pedido licença, né? Então, agradeço a todos, desejo uma boa noite a quem nos assiste de casa e uma semana abençoada da mesma forma. Obrigada, vereadora. Eu justamente ia comentar uma coisa, porque uma das coisas que a gente também tem aprendido, mesmo estando lá dentro, auxiliando na secretaria, a gente tem aprendido. Então, eu tenho entendido que várias dessas licitações, elas são uma previsão. Elas não são o que vão acontecer. Então, quando se fala, por exemplo, lá do coffee break, por exemplo, 136 mil, ela é uma previsão para o ano todo, para todas as secretarias, em vários eventos. Não quer dizer que vai se gastar tudo. A secretaria pode gastar, a prefeitura pode gastar até. Não quer dizer que vai gastar, né? São coisas que a gente não conhece e não são fáceis, porque é muita informação, mas é importante a gente lembrar, né? Então, é isso mesmo, né? Até quando você ia falar essa questão, se faz até tanto, né? É que nem quando, por exemplo, houve a questão do transporte escolar. A licitação era até 8, não podia passar. Agora se gastou quanto? 4 e pouco, né? Entende? Então é assim, se lança um preço, mas não quer dizer que vai se gastar tudo, né? Mas enfim, coisas para a gente aprender, né? Eu gostaria também, antes de encerrar, só de agradecer aos professores que se empolgaram com o desfile cívico, né? Porque vocês sabem que atrás dos pequenos sempre tem os comandantes lá, que não desistem nunca, né?
Agradecer a Escola Leopoldo Kuprowski também, que inauguraram a fanfarra deles. Acho que é uma coisa muito legal, principalmente lá para essa área lá de Alto Benedito. Vai ser de grande ajuda até para as criançadas e tudo mais, né? Santa Maria, fomos ontem, não desfilamos, mas foi muito linda a concentração cívica, né? E aqui no centro, Teófilo, a Janice, na pessoa da Janice, né, por ter aberto espaço para a gente poder estar lá se organizando, o pessoal da rede municipal. E eu creio que no ano que vem, se Deus quiser, é para a gente assim, tentar modelar um desfile cívico cada vez mais cívico, eu diria assim, no sentido de compreender realmente a importância da gente amar a pátria por aquilo que ela é, né? E não por aquilo que a gente gostaria que ela fosse, né? Porque nós costumamos nos esquecer muito rápido das coisas ruins, né? Então veio uma coisa boa, aí já não está mais bom, né? Daqui a pouco arrumou lá, aí já não está mais bom de novo. Então, que a gente possa lembrar que o país nosso, ele é um país lindo, né? E quem faz o Brasil somos nós. Então, se ele está meio feio, porque talvez a gente está falhando também, né? Então, pelo menos Benedito Novo vai ser lindo. Benedito Novo vai ser bom para viver. Porque nós estamos aqui, nós queremos isso, né? E eu creio que esse é o desejo de cada um de nós, né? Eu quero agradecer também ao Natalim, em nome da associação, né? É bonito ver esses gestos, foi bonito ver tanta gente reunida, uma comida muito boa, né? E que possam ter mais eventos para unir a comunidade, para se encontrar, para ter motivos para festejar também, né? Agradeço a todos vocês aqui, nesse dia de hoje, e que a gente possa ter uma semana excelente, uma semana que a gente possa ser produtivo e que a gente possa auxiliar pessoas também, né? E o nosso próximo encontro vai ser dia 15 de setembro, nesse mesmo local e nesse horário, né? Muito obrigada e tenhamos uma ótima semana.